como nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. O João Cândido foi o líder de uma rebelião ocorrida em 1910 aqui no Rio de Janeiro, chamada Revolta da Chibata, para acabar com a chibata, com os castigos corporais na Marinha. Ele era um marujo negro, né, filho de escravos, e que, por conta desse episódio, teve uma importância tão grande na história do Brasil quanto o Zumbi do Quilombo dos Palmares, ou o Conselheiro, o Antônio Conselheiro para Canudos, ou Prestes para Coluna Prestes, por exemplo. É uma figura assim, maior da história do Brasil, porque foi líder de uma rebelião que foi vencedor em seus objetivos. João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, o mestre-sala dos mares, nasceu em 1880, no Rio Grande do Sul. Aos 14 anos, embarca como grumete e é transferido para o Rio de Janeiro. As histórias da revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin corriam o mundo. No Brasil, a marujada, composta basicamente por negros e pobres, vivia em péssimas condições, mal alimentados e submetidos à lei da chibata. A chibata era um castigo da marinha à vela, da marinha dos veleiros, que era uma época, essa sim, uma época bárbara. E a chibata talvez fosse o castigo mais suave que eles tinham. No meio do século XIX, com o advindo dos navios a vapor, da hidráulica, da eletricidade, enfim, de toda a parte tecnológica dos navios, isso começou a mudar. É claro que esses marinheiros já não serviam para esses navios. Começaram a ser recrutados homens de outro tipo, homens técnicos, essa coisa toda, e naturalmente a razão desses castigos violentos desapareceu e as marinhas foram acabando progressivamente com o castigo da chibata através, a meados do século XIX. O Brasil não mudou isso, porque o Brasil manteve navios à vela e manteve marinheiros recrutados pela polícia, escravos fugidos, etc., de maneira que havia uma parte da marinhagem, que eram os corrotas, os tragavagas, que eram os valentões, essa coisa toda, que positivamente se encontraram com outra parte dos marinheiros que começaram a ser recrutados para esses navios novos, navios que começaram a ser recebidos em 1885, 1900, etc., que já eram marinheiros de nível técnico e nível social, e nível cultural, e nível educativo melhor, embora não fossem nenhumas maravilhas, não. Em 1910, um grupo de marinheiros, comandado por João Cândido, se revolta contra a oficialidade. Pode-se dizer que, de uma maneira simbólica, que é a última rebelião de escravos que ocorreu no Brasil, no sentido de que, em sua grande maioria, eram negros, eram filhos de escravos, o próprio João Cândido também era filho de escravos, e que tentaram acabar com os últimos resquícios, né, da escravidão no Brasil, que era o castigo corporal na Marinha, a chibatada. Então ela ocorre nesse episódio e vai ser pode ser considerada uma das primeiras grandes rebeliões populares do século XX ou uma das últimas rebeliões típicas do século XIX, rebeliões de escravos contra a violência dos aristocratas. No caso, os aristocratas eram os oficiais da Marinha. Depois de muita luta, os revoltosos são dominados pelas forças do governo. João Cândido e mais 600 marinheiros são presos e condenados. O comandante de Minas Gerais é o comandante Batista das Neves. E ele era um oficial muito perseguidor de marinheiros, né? Então, quando ele soube, eles estavam fora dos navios, eles estavam festejando a posse do Marechal Hermes da Fonseca, né? Tinha sido eleito, né? Naqueles dias. O marinheiro Batista das Neves, quando soube que o pessoal do navio dele, Marujada, estava em motim, disse que ele declarara que ele ia lá, para dar um jeito na negrada. Aí ele foi. Quando ele chegou, embarcou, quando ele pisou no solo do navio, né? As luzes se apagaram, né? Aí ele começou a dar com os marinheiros e os marinheiros revidaram, ele foi morto, né? Ele foi morto e um oficial também, que ele considerava muito como filho dele, também veio defendê-lo, foi morto também.
Na realidade, não se sabe quantos morreram, nem do lado da Marinha, nem do lado dos oficiais. O morto mais ilustre foi o Batista das Neves, que era comandante de Minas Gerais. A rebelião, apesar de vencedora nos seus objetivos, ela foi reprimida de maneira muito cruel, muito feroz. Muitas pessoas foram mortas, ainda os participantes, mortas de diferentes maneiras, sem condenação legal. E a Marinha, sobretudo, tentou fazer apagar a memória desses episódios. E o próprio João Cândido, né, o marinheiro João Cândido, que foi o líder dessa revolta, ele não é reconhecido oficialmente pela Marinha, como se não existisse. Não há documentos, a viúva não recebeu pensão, a filha dele mais velha não recebe pensão, então é como se ele não existisse. Em 1911, é internado como louco. Anistiado um ano depois, sai da Marinha e tem dificuldades em encontrar emprego. Até conseguir trabalho no entreposto da Praça 15, onde fica até 1959. Ele tinha um lugar que ele podia trabalhar, né? Não ganhava muito, se trabalhava, ganhava. Se não trabalhava, não ganhava, né? E ele encostou na Praça 15 e se habituou lá. Ele se identificou com o trabalho, porque ele estava perto do mar, né? Então ele ficou trabalhando lá, até envelhecer, porque nesse tempo ele era jovem, ele saiu da Marinha com o quê? 32 anos, né? E ele ficou lá, saiu de lá com 59 anos. Não conseguiu mais voltar para a Marinha de jeito nenhum, nem na Marinha Mercante, nem na Marinha de Guerra. Que era o maior ideal dele voltar à Marinha, né? Que até quando o navio foi vendido em Minas Gerais, ele pegou uma pequena embarcação e beijou o casco. Aí caiu as lágrimas. Em Minas Gerais foi vendida a sucata, né? Foi vendida como sucata. Em 1969, João Cândido morre na pobreza e sem receber nada da Marinha. Mas anos depois, é homenageado por João Bosco e Aldir Blanc com a belíssima música Mestre Sala dos Mares. Mestre Sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas. É uma pessoa que não se curva, né, diante das injustiças e das violências e que, de alguma maneira, mesmo que tendo pagado um preço caro por isso, aceitou tentar melhorar um pouco a sociedade em que nós vivemos. Então, na medida que nós tentarmos, né, pensar nas próprias formas de violência armada que se abate todo dia sobre a nossa população pobre, né, urbana, e não só pobre, sobre a população em geral. A violência armada, a repressão policial que ainda hoje existe de maneira violenta, embora não propriamente politizada, a falta de democratização nas Forças Armadas, o racismo que ainda permanece, a desigualdade, tudo isso então é uma mensagem para que cada um seja um pouco João Cândido também e tente melhorar a sociedade em que nós vivemos.